Fala Holder, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes da gente ir para nossa resumão da nossa semana e ver alguns resultados que saíram também, eu estou gravando isso aqui no dia 22 de maio, então essa semana saíram alguns resultados de algumas grandes varejistas lá nos Estados Unidos, né? E ficou claro, nítido, como a inflação sim apertou as margens dessas empresas. E outro fato aí bem relevante que eu queria comentar mais em específico com vocês é sobre a compra, né? De algumas empresas aí pelo Buffett, né? Então, essa semana que eu tô gravando, acho que foi na terça-feira, a Berkshire soltou o relatório que ela tem que soltar todo trimestre, né? Falando o que ela está fazendo com as posições dela. Então, ela solta um relatório trimestral falando, ó, eu vendi tal empresa, comprando tal empresa, né? E essa aqui é um resumão de como foi o primeiro trimestre, aí, o que o Buffett comprou ou vendeu nesses 3 primeiros meses de 2022. A primeira posição aqui, a maioria das pessoas já sabia, a Occidental Petroleum é uma empresa que ele já vem comprando há algum tempo. Ele mesmo já falou que ele já estava comprando lá na reunião anual dos acionistas lá da Berkshire. Então ele já falou, eu estou comprando a Occidental Petroleum e já a posição dele já chega de 25% da empresa avaliada em 13 bilhões, tá? Isso daqui é o que ele tem dentro da empresa da Occidental Petroleum, que é uma empresa que tira óleo do chão. Tá? A HP também todo mundo já sabia, tá? Que ele está comprando, ele já tem mais de 11% da empresa. E o que saiu mais assim de novidade nessa semana foram essas três posições aqui, tá? Ou seja, a Berkshire agora tem uma posição de quase 3% do Citigroup, que é o banco lá de varejo dos Estados Unidos, tá avaliado em 3 bilhões de dólares, a participação do Buffett. Também saiu que a Berkshire agora é dona de 11% da Paramount Global, que é a dona aí dos estúdios de cinema, da Paramount Plus, né, que é o serviço de streaming também. E também saiu essa daqui, que a Berkshire agora é dona de 7% da Celanese, que é o quê? O porquê que eu estou falando isso aqui para vocês, pessoal? Mais específico nessas três aqui posições que saíram, as novidades, né? Porque no dia que saiu os resultados, essas três ações aqui, essas três empresas, fecharam nas altas do dia, então fechando mais de 10% cada uma de valorização, né? E é claro que tudo isso daqui é por causa que o Buffett comprou. Ninguém, eu tenho certeza que ninguém acompanhava essa empresa aqui e no dia que o Buffett soltou o relatório foi lá e decidiu comprar porque isso já estava estudando essa empresa. Porque é uma empresa que ninguém olha. Não é comum você olhar uma empresa desse tipo e ela num dia subir 10%. Por quê? Porque é uma empresa que basicamente fabrica, tá? É a maior empresa do mundo, que é a maior produtora mundial de ácido acético do mundo, né? Que é o quê? A composição do vinagre, sabe? O vinagre que você coloca na salada. Então, uma parte aí do vinagre é essa empresa que faz, tá? No mundo todo. Então, não é uma empresa que subiria 10% se o Buffett não tivesse soltado um relatório falando que agora eu tenho 7%. Entendeu? Não estou falando que é uma empresa ruim de forma alguma. Se a gente for olhar aqui alguns números da Celanese, né? A receita é crescente, mas de forma bem calma, né? Mas é crescente, o lucro operacional também é crescente, tá? Mas então o que eu quero dizer não é ruim, ó, margens boas, tá? Não é muito alavancada, gera caixa, gera um fluxo de caixa livre também, remunera o acionista recomprando ações, paga uns trocos aí de dividendo, né? Então, o problema não é você investir numa Celanese, numa Paramount Global. O problema é você investir só porque alguém investiu. Aí você está sendo um sardinhão completo, né? Então, você basear os seus investimentos no que os outros estão fazendo, você vai se dar muito mal do mercado. E eu tenho 100% de certeza que eu estou falando isso. Beleza? Então era isso que eu quero comentar. E eu tenho certeza que também boa parte das pessoas nem sabia que a Paramount ela é listada. Celanese então nem sabia que existia, tá? O Citigroup, ok, é um banco, né, que sempre aí teve nos holofotes aí, ele é muito grande, tá? Mas também o Citigroup ele saltou aí muito no dia que o Buffett soltou esse relatório, anunciou que soltou esse relatório, né? Então, o que eu quero dizer, não copie ninguém, tá? Não copie isso daqui, não invista só porque, não é porque o Buffett comprou que é bom. O Buffett mesmo já errou muito aí na vida. Ele mesmo já falou que em alguns casos ele errou feio, tá? E não é agora que ele vai deixar de errar, ele vai errar algum dia, tá? Então, provavelmente aqui em alguma dessas aqui ele vai errar feio, beleza? Então, e você vai errar de tabela só porque investiu terceirizando aí as suas decisões para alguém que você acha, né, que você admira. Não tem problema nenhum, mas invista porque você, pelos seus fundamentos, pelos seus estudos e não pelos estudos dos outros, ok?
Então, dito isso, não seja um sardinhão, tá? Então vamos aí para o nosso relatório aí semanal aí, vamos ver o que, que aconteceu. Então, o que aconteceu aqui pessoal, essa semana, saiu alguns resultados, tá? Na segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, né? Hoje eu vou trazer alguns, como sempre, umas 3 empresas, mas aqui, que a gente pode ver na segunda-feira que saiu. A Take-Two, né? Saiu o relatório anual dela, ela fechou já o calendário fiscal dela nesse trimestre, tá? É a dona, né, da franquia GTA, Red Dead Redemption, né? Vários jogos aí que todo mundo jogou aí ou continua jogando. Continua aí trazendo resultados sólidos, né? Mas aí todo mundo esperando ainda quando é que vai ter a continuação aí do GTA 6, né? O GTA 5 é o jogo mais vendido da história. Saiu o Nubank ainda, né? Essa semana continua dando prejuízo, tá? Ele falou que deu um lucro aí de 10 milhões, mas é porque ele está ajustando se você tirar a remuneração dos diretores em ações, né? Então, na prática, ele continua dando prejuízo, aí deu um prejuízo de 40 milhões aí, ainda continua dando, então continua ruim como sempre, tá? Então, aqui na terça-feira começou a dar um probleminha, né? Onde o Walmart soltou os relatórios, tá? Os resultados não veio ruim, não veio, tá? Mas o que a gente pode ver no resultado do Walmart que saiu essa semana é que sim, o custo dos produtos que ele vende subiu muito, tá? Por causa da inflação. Então, como um Walmart, tá? Outras empresas que são varejão, Walmart, que soltaram resultados, Target, a Ross, né? Todas essas empresas aqui vendem produtos iguais. Então, ó, aqui vende água também. Aqui vende salgadinho, aqui vende salgadinho. Aqui vende roupa, tá? Aqui é roupa barata, né? Com desconto, né? Então, são empresas que vendem basicamente o mesmo produto em todas elas. E qual que é a definição disso? Margens baixas. Você não vai vender uma água aí por uma margem bruta alta, porque não tem como você vender uma água, né? Porque é água. Então, quando tem esse problema de inflação no mundo, aperta muito, porque a margem bruta dessas empresas aqui já é muito baixa. Então elas têm que ser muito eficientes no operacional para tentar sobrar algum troquinho no final. E é por esse motivo que eles ganham no quê? No volume. Eles vendem muito e muito e muito, e é por esse motivo que eles têm um lucro absurdo, tá? Mas se a gente fosse ver só pelas margens, num período bom aí as margens já são bem baixas, né? E não é ruim você ter margem baixa, é uma característica do setor. Mas quando vem um aperto de inflação, um aumento nos custos dos produtos, a sua margem bruta, que já era meio que não tem muito aonde negociar, já aperta ainda mais e você tem que ser mais eficiente no operacional ainda para tentar sobrar um lucro. E o Walmart não deu prejuízo, continua lucrando, é muito saudável, excelente empresa, mas o que mostrou é que a inflação chegou, né? Então, aquele negócio, né, que o Fed falava, né? A inflação ainda é passageira. Não é passageira porque agora as empresas estão falando isso, ó. A inflação chegou, eu estou tendo que gastar mais para comprar os meus produtos e eu não estou conseguindo repassar preço. Por quê? O Walmart não consegue repassar preço assim porque é um supermercado, entendeu? Então, diferente de outras empresas que conseguem repassar preço, essas empresas de varejo não conseguem. E todas essas empresas aqui, Walmart, Target, Ross, trouxeram resultados sólidos, porém mostrando que a inflação está apertando. E é por esse motivo que essas 3 empresas aqui, as ações dessas 3 empresas nessa semana despencaram 25%, né? Quem diria ver, né, o Walmart num dia cair 25%, mas é por causa que é a inflação. Então, isso daqui é um atestado de que sim, a inflação está apertando os grandes varejistas, mas eles estão longe de ser ruins. Continuam com balanços sólidos, pouco endividamento, gerando muito caixa mesmo, mas é por esse motivo que as ações dessas 3 empresas essa semana caíram, beleza? Home Depot eu vou trazer hoje mais específico, tá? Um varejista aí mais de ferramenta, né? De material de construção, é bem interessante, bem legal. Que mais que saiu aqui na terça-feira que vale a pena? A JD é a empresa chinesa, mas não tem como, né? O risco de você investir em China, infelizmente, deixa a gente fora de excelentes empresas como JD, Alibaba, né? Infelizmente, a gente tem que colocar sempre a nossa análise fundamentalista, nada vai bater um governo autoritário. Então pode ser a melhor empresa do mundo, mas se o cara falar e der uma canetada, essa melhor empresa do mundo pode virar a pior empresa do mundo. Por causa do quê? Da empresa? Não, por causa da canetada do governo lá. Então não faz sentido, tá? A gente tomar esse risco todo, sendo que tem coisa excelente aí fora da China.
Tá? Aqui na quarta-feira eu já falei um pouquinho de Target, Cisco saiu também o resultado, eu sou acionista, sou sócio da Cisco, também foi uma das empresas que despencaram as ações quando saiu o resultado, né? Caiu 10, 15%, né? A Cisco cai 10, 15% no dia. É muito raro, né? Mesmo ela soltando resultados sólidos como ela soltou, resultados crescentes, sólidos, tem uma carteira de pedidos gigantesca ainda. Por que caiu? Porque também ela falou, estamos sofrendo com a falta de suprimentos na China. Então ela é uma empresa que basicamente produz os melhores servidores, né? Os switches de rede aí no mundo, porém para você montar, boa parte vem da China, os componentes, né? E não tá tendo componente para fabricar os equipamentos da Cisco, né? Por esse motivo, então não é porque a receita tá caindo e a demanda pelos produtos dela tá caindo, não. A demanda continua muito alta, porém ela não tá conseguindo entregar os produtos porque não tem peça para fabricar, para montar os equipamentos, né? E é por esse motivo só, não tem nada. Ela continua sendo a excelente empresa que era há 3 meses atrás, tá? Gera muito caixa, receita crescente, lucro crescente e tá com uma previsão de terminar com tudo isso que a gente está passando nesse ano ainda, crescimento na receita e nos lucros também, tá? Então não tem com o que se preocupar aqui nesse caso, tá? Na quarta-feira aqui, o que saiu mais? Arcos Dourados aí, né? Quem comprar McDonald's aí no Brasil, você tá dando dinheiro para Arcos Dourados, tá? Colgate-Palmolive também saiu resultados, né? Como sempre, resultados sólidos e crescentes. Que mais aqui na quinta-feira? Quinta-feira saiu a Applied Materials, né, uma empresa que é fundamental para a cadeia de semicondutores, né? Ela soltou também a mesma coisa das outras empresas, soltou um resultado sólido, porém com previsões um pouco não otimistas. É por esse motivo que também as ações da Applied Materials, quando soltou o resultado, caíram fortemente, tá? Palo Alto também saiu o resultado, na Palo Alto, uma empresa de cybersecurity, né? Resultados sólidos, aí no caso sim, resultados sólidos, crescentes. É uma empresa bem boa, assim, que vocês, se vocês quiserem estudar uma empresa de cybersecurity mais assim, já meio que consolidada, né? Mas não tá tão no começo. A Palo Alto é uma boa indicação de estudo, sim, é bem interessante. A Ross já falei, né, o que aconteceu. Saiu também o resultado mostrando que a inflação pegou para ela também, né? E na sexta-feira saiu John Deere, que é o que a gente vai trazer também hoje no vídeo um pouco mais específico. E é isso, né? Essa semana aqui já tá mais fraca, né? Então hoje a gente vai falar sobre o que mais específico? Home Depot. Vou aproveitar que as duas concorrentes aqui, ó, saíram os resultados na mesma semana e vamos comparar, né, como é que tá o resultado dessas duas empresas que são concorrentes e no final a gente fala um pouquinho de John Deere, que também é do setor industrial aí lá dos Estados Unidos, beleza? Vamos lá então, vamos fechar aqui a sardinhada do Buffett, né? E vamos aí pro resultado da Home Depot, tá, pessoal? Então, isso aqui é um infográfico, a gente já vai dar uma olhada nos números, mas o que a gente está vendo aqui? A receita, né, no trimestre foi de 38,9 bilhões de dólares, né? A mesma comparação, né? Comparação foi de 2%, né? Bem interessante, crescente. Só nos Estados Unidos as receitas, as vendas subiram 1,7%. Tá? Então é uma empresa, né, bem americana, assim, majoritariamente ela vende nos Estados Unidos, tá? O lucro por ação ficou em 4 dólares e 9 centavos de dólar, tá? Que mais aqui que ela mostra aqui nesse infográfico? Ela está mostrando que hoje ela tem mais de 2.300 lojas, né, no final do primeiro trimestre, 2.300 lojas abertas, tá? 2.005 no território dos Estados Unidos, 182 no Canadá, e 129 lojas Home Depot no México, tá? E aqui alguns highlights, né, que ela fala, novos produtos, crescendo no digital, né? Mas daí a gente vai olhar nos números, tá? Então isso aqui é isso que ela queria mostrar nesse infográfico, né? Mas vamos olhar aqui os números, tá, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro trimestre, o trimestral aqui da Home Depot, né? Então foi lançado aqui no dia 17 de maio. Então ela tá falando que ela é assim, é a maior empresa de varejo de material de construção do mundo, tá? Então e ela não é uma empresa internacional, né? Vocês viram que ela só vende na América do Norte, né? E a parte lá do México. Então ela já é a maior do mundo só nesses 3 países, beleza? E ela reportou, né, como a gente viu, uma receita aí de 38,9 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, um incremento aí de 1,4 bilhão ou 3,8% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Então, resultados crescentes, tá? As vendas comparáveis
para o primeiro trimestre de 2022 cresceram 2%, e nos Estados Unidos, como a gente viu lá, então aqui é nos 3 países. E aqui são as vendas só nos Estados Unidos, 1,7%. Tá? O lucro para esse trimestre foi de 4,2 bilhões de dólares, ou 4 dólares 9 centavos por ação, que também a gente viu lá. Também cresceu, tá? Em comparação com o ano passado. Então, no ano passado foi de 4,1 ou 3,86 dólares por ação. Então, receita crescente, lucros crescentes também, tá? Então, o CEO aqui já está falando que já foi um crescimento, um começo bem forte, né, para o trimestre, né? Eles estão entregando aí muita receita crescente, né? Então eles estão, a receita foi a maior receita crescente aí da história da companhia, o CEO está falando, né? Então uma performance sólida, né? Tá bem consolidada, porque já é a maior empresa desse setor no mundo, tá? E aqui eles já soltam um guidance aqui, que é para o ano fiscal inteiro, então até dezembro de 2022, ele está falando que vai fazer o quê? Ele vai crescer, tá? Tudo, a receita e lucro são previstos para crescerem nesse ano, tá? Então, eles estão falando que a receita vai subir uns 3% nesse ano, tá? A margem operacional vai ficar em 15,4%, bem bom, tá? O custo com os juros, né? Então, net interest, que é o quê? Expense. Então, são os gastos com o quê? Com os juros, né? Os juros dos lucros. Então, vai ficar em 1,6 bilhões, tá? A taxa de juros aí vai ficar entre 24%, tá? E o lucro por ação aí vai ficar aí, vai crescer aí mid-single digits, né? Que são o quê? Até 10 pontos percentuais. Então vai ficar entre 0 e 9,9 pontos percentuais aí o crescimento nos lucros por ação, tá? O que mais aqui? Então vamos olhar os números para já mostrar como é que está a situação da Home Depot hoje, tá? Então, as receitas, como a gente viu, foi de 39 bilhões aí, crescimento de 4% ano contra ano. Aqui ele já mostra, né, que é o quê? O custo das receitas, que é o quê? Então, é o custo, é a margem bruta aqui, né? Então, se você tirar o custo só que ele comprou lá, ele vende o quê? Ele vende parafuso, ele vende máquina de chave de fenda, vende armário de ferramenta, vende tudo para você construir a sua casa, reformar a sua casa. Então, ele compra esses materiais, ele não fabrica nada. Ele compra de alguma marca, então ele gastou 25,7 bilhões para comprar tudo o estoque dele, né? E sobrou o quê? 13,1. Né? Se você pegar isso e dividir por isso, você tem a margem bruta da empresa, tá? E aqui os custos operacionais, né? Então aqui o cara lá teve um custo aí de 6,6 bilhões, né? Para vender tudo isso daí, salário, marketing, conta de luz das lojas, aluguel das lojas, tá? Então tudo isso aqui foi custo no trimestre, depreciação e amortização foram de 600 milhões, tá? Que dá um total de despesa operacional de 7,2 bilhões de dólares. E agora com o lucro operacional de 5,9 bilhões, né? Então aí você pega isso daqui, paga os juros, né? Ou entra alguns juros que tá lá no caixa da empresa, lá no banco, né? Então recebe um pouquinho de juros. Então, ó, aqui entrou um pouquinho de juros, né? Pagou um pouquinho de juros, né? E no final você tem um lucro aí de 4,2. Aí pagou os impostos, né? Ó, pagou os impostos aí e sobrou 4,2 bilhões de dólares de lucro nos 3 primeiros meses de 2022, tá? Então aqui foi um crescimento em tudo, né? Crescimento nos lucros, crescimento também no lucro operacional, crescimento também no lucro bruto e crescimento também na receita. Então todos os segmentos, todas as linhas de ganhos da Home Depot crescentes, né? Aqui o balanço patrimonial, como eu já falei em outras vezes, não faz muito sentido olhar no trimestre, tá? Tem muita coisa assim, vai ficar muito distorcido. Tá? E aqui o caixa também não faz muito sentido olhar, tá? Porque também tem muita coisa que é sazonal, vai receber dinheiro ainda, vai pagar muita coisa ainda no ano, primeiro trimestre ainda, então tem muita coisa para entrar. Mas se a gente for olhar aqui, ela gera ainda muito caixa, né? O caixa aqui no final, ela gerou 3,7 bilhões de dólares de dinheiro, tá? Por quê? Ela teve um lucro, como a gente viu lá, de 4,2 bi, tá, só que aí a depreciação e amortização volta, né, porque o dinheiro nunca saiu do caixa, é um efeito contábil. Aí tem o custo com
Stock Based Compensation, que é a remuneração dos diretores com ações, também o dinheiro não saiu, é um efeito contábil. Aí aqui você saiu sim um pouco mais de dinheiro, saiu 1,3 bilhões em mudanças no working capital, né? Alguma coisa relacionada ao trabalho deles, eles não entram muito em detalhes, então saiu dinheiro aqui, aí saiu, pagou um pouquinho de juros aqui, outros ganhos com outras operações, no final gerou 3,7 bilhões de dólares de lucro operacional, né? Metade, né, do que ela gerou no ano passado, né? Então, alguma coisa que afetou, né, majoritariamente foi por causa disso daqui, né? Foi por causa dessa linha aqui que ela gerou menos caixa do que no ano passado, e é por esse motivo que olhar fluxo de caixa operacional no trimestre assim é complicado, porque tem coisa que é muito sazonal, né? Então provavelmente no próximo trimestre não vai ter isso daqui, e você no final do ano você vai sim dar uma olhada no fluxo de caixa operacional, que aí sim você vai ter o resultado concreto do que aconteceu no ano fiscal, tá? Então o que a gente pode ver aqui da Home Depot, né? Excelente resultado, né? A gente for ver ó, aqui um histórico, né, da Home Depot, é uma receita muito crescente, né? Então ela tem muito dado aqui, né? Desde 1980, né? Receitas crescentes aí, ó. Receita crescente já tá. Ela fechou em 2021, né? Com 130 bilhões de receita, lucro operacional de 20, tá? Margem líquida aí de 10%, tá? Não tem, tem dívida, mas é muito tranquila, né? O EBIT, do lucro operacional dela banca isso, a dívida dela bem fácil, tá? Gera muito caixa, olha isso daqui. Ela, em 2021, foi o ano que ela mais gerou caixa operacional da história dela, gerou 18 bilhões, aí investiu 2,4 para investimento imobilizado, né? E sobrou aí 16 bilhões de fluxo de caixa livre, tá? Então, é uma empresa que gera muito caixa livre. O que ela faz com esse caixa livre? Remunera o acionista, tá? Ó, recompra muito ação, ela recompra muito ação e também distribui muito dividendo. Então é uma empresa que gera caixa saudável e retribui o acionista já pelos dividendos e também pela recompra de ações, tá? Excelente a Home Depot, é uma excelente varejista de material de construção, na minha opinião é a melhor, tá? Então, a gente vai ver aqui agora o da Lowe's, tá? Que é a concorrente, assim, é a concorrente disparado dela, que ela faz a mesma coisa, tá? Ela é uma varejista de material de construção também, igualzinho, tá? Então é legal que saiu o resultado nessa semana pra gente ver como é que tá a situação de uma. Então a gente viu que na Home Depot, excelente, né? Crescente, o pessoal tá reformando casa igual maluco, tá construindo casa, tá? Nos Estados Unidos é muito, assim, comum as pessoas fazerem a reforma da casa por conta própria, porque é muito caro, tá? A mão de obra, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Japão, o mercado é muito parecido. As pessoas vão nesses grandes centros de ferramentas e compram tudo e fazem em casa, porque você pagar um engenheiro só para consertar uma porta é uma fortuna. Tá? Então é por esse motivo que lá esse modelo de negócio nos Estados Unidos e também aqui no Japão funciona. Você ter grandes redes de varejo de material de construção ganha muito dinheiro, tá? Então vamos ver como é que tá a Lowe's nesse primeiro trimestre, tá? Então é o primeiro trimestre também do ano fiscal dela. As receitas foram de 23 bilhões, então vocês podem ver que a receita é menor. A Lowe's é um pouquinho mais abaixo em receitas, tá? A gente viu que a Home Depot foi quase 39 bilhões, né? A Lowe's gera receita de 24 bilhões, tá? Então a receita aqui já caiu. Tá? Então a Home Depot cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, a Lowe's já caiu 4%. Tá? E as métricas de comparação também nos Estados Unidos caíram, também a Home Depot cresceu. Tá? A margem bruta dela foi de 34%, teve um aumento aí, tá? De 74 pontos percentuais. E a margem operacional de 14% é bem parecida quase, né, com a da Home Depot que a gente viu lá. E o lucro por ação foi de 3 dólares e 50 centavos. Ela aqui já mostra, né, porque como saiu um resultado meio complicadinho, não veio ruim, tá? Mas veio um resultado um pouco mais fraco, ela já mostra aqui, ó. Mesmo caindo aqui, nós retornamos para o acionista aí quase 5 bilhões, tá? Em dividendos ou em recompra de ações, né? Para o cara falar, ó, a gente tá vendendo menos um pouquinho, mas quem é acionista relaxa que tá recebendo mais, né? Só para não ficar tão feio. Não é que tá feio, mas é que a maioria das pessoas não consegue interpretar, né, de uma forma concisa aí os resultados, tá? E aqui algumas comparações, né, algumas métricas que ela fala. Então, menos 13%, né, nas compras, né, aqui
na Lowe's, mais 9% aqui na parte do average ticket, ou seja, as pessoas, a receita veio mesmo, mas veio menos, mas quem comprou, continuou comprando na Lowe's, gastou mais, ou seja, o ticket médio de cada um que está comprando lá, antes uma pessoa gastava 100. Agora a pessoa está gastando 110, ou seja, ela está comprando mais mesmo. Tem menos pessoas comprando, mas as pessoas que vão lá compram um valor acima, né? Então, ok. O crescimento aí no digital, ela está começando a vender no digital, né? 2,4%, tá? O que mais aqui que a gente pode ver? Aqui a gente vai olhar aí nos números, lá no relatório que a gente vai ver, né? Mas aqui aqui são os segmentos que ela vende, tudo isso daqui, né? Então tudo para reforma de casa ela vende, né? Decoração, madeira para construir casa, cozinha, quer pintar a casa tem também, tá? E aqui aqui são os nada demais, né? Só alguns gráficos aí. Vamos aí olhar os números logo aí para a gente dar uma olhada, tá? Então, da mesma forma que vamos olhar um textinho inicial para ver o que o CEO está falando, né? Lá na Home Depot, o CEO falou, né? Crescimento recorde para o primeiro trimestre de 2022, um guidance para o ano todo de crescimento também. Então, lá no Home Depot foi tudo crescimento e recorde. Agora aqui na Lowe's, vamos olhar, né? Então, reportou aí um lucro, ela já começa aqui com um lucro de 2,3 bilhões de dólares, em linha, então, como a gente viu, não teve crescimento, né? Então foi em linha, né? Não, cresceu ou caiu um pouquinho, no caso, caiu um pouquinho, né? Em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Que mais aqui? As sales, a receita foi de 23,7 bilhões, comparado com 24,4 bilhões no trimestre do ano passado. Então, como a gente já tinha visto lá, caiu um pouquinho, tá? Então não é uma queda, isso daqui a gente pode falar que é uma queda, tá? Veio em linha, tá? Isso daqui, né, não é ruim, tá? Agora, comparable sales, que é o que a gente viu lá nessa parte aqui, né? Comparable sales. Comp aqui é de comparable. Por quê? Porque é uma empresa que vende em lojas, né? Então, a gente tem que olhar se a Lowe's está vendendo mais nas lojas que ela já tinha antes. Porque é uma empresa que continua abrindo lojas, mas a gente tem que ver se as lojas antigas continuam vendendo também tão bem quanto as novas. E isso é importante, porque você depender de crescer só porque você está abrindo loja nova, vai chegar uma hora que você não vai conseguir ter uma Lowe's em cada esquina, certo? Então, as lojas que já tinham antes, é essencial que elas continuem crescendo as receitas, tá? Então, aqui no caso, né, nos Estados Unidos, foi um decréscimo aí de 4%, tá? E no caso, mas, como a gente viu, né, o ticket médio subiu 20%, tá? Então aqui o cara tá falando, o CEO, né? A nossa receita aí no trimestre, né, veio em linha, realmente veio, né, não teve aí uma queda expressiva, tá? Veio em linha com o que eles já esperavam, tá? E o que ele tá falando que teve aí um imprevisto que ele tá falando que a temporada aí eles tiveram um imprevisto de temperaturas mais frias lá em abril, né? Ele está falando, por causa que 75% dos nossos clientes são baseados em DIY, que é Do It Yourself, que é a mesma coisa que eu falei aqui. Você vai lá e constrói a sua própria casa, você reforma a sua própria casa, você vai lá e pinta a sua própria casa fora. Então, como ele está falando que 75% dos clientes são pessoas que fazem as reformas por conta na casa deles, então, e também estava muito frio, as receitas vieram um pouquinho desproporcional, basicamente impactadas pelo frio, tá? Inesperado que aconteceu na primavera, né? Mas aqui ele já está falando que agora que a primavera realmente já chegou, né? Nós já estamos esperando aí uma normalização de tudo, né? Então, é o que a gente viu. Ele está falando que basicamente a receita dele foi impactada inesperadamente pelo tempo sazonal, né? Mas não sei, né? Porque a Home Depot não aconteceu isso daí. Né? A Home Depot, o cliente que vai na Home Depot e o cliente que vai na Lowe's é o mesmo, a mesma coisa, tá? Então, essa justificativa aqui, não sei se o cara tá enrolando aqui, né? Por esse motivo que é interessante você sempre olhar o concorrente. A Home Depot é o concorrente direto, tá? Ele não falou nada, né, de tempo de tempo frio. Não, mas é o que o cara tá falando, tá? Então aí vamos olhar os números, né? Então ele já tá falando que o guidance, né? O CEO aqui deu uma jogou o verde, né? Falou assim, ó, foi por causa da temperatura, né? Então, não sei não, né?
Então, quem é acionista aí da Lowe's, fica de olho aí, beleza? Não tá ruim, tá? Mas o CEO falar isso daí é meio complicado, tá? Então, a receita aí, eles estão esperando aí para o ano fiscal inteiro, né? Uma receita aí de 97 bilhões a 99 bilhões, tá? Incluindo essa terceira, uma semana a mais que vai ter nesse ano. Então, geralmente o ano tem 52 semanas, né? Ele tá falando que por causa que vai ter uma semana a mais um ano, então geralmente, provavelmente vai vender mais, né? Então ele tá falando aqui, ó, só por causa que vai ter uma semana a mais, eles estão esperando um crescimento nas receitas de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares, ou seja, essa semana aí vai gerar de vendas para a Lowe's entre 1 bilhão e 1,5 bilhões de dólares, né? Então, para vocês verem que esse ano é um ano atípico, né? Então, vocês já ficam aí de olho. Esse aqui foi um ano atípico. Então, vocês têm que desconsiderar isso daqui para o próximo ano, porque geralmente o ano tem 52 semanas, né? Então, se você for comparar depois lá, você tem que saber, ó, nesse ano aqui se a receita veio 1 bilhão a mais do que o próximo ano, foi por causa só dessa semana aqui. Então não é um ponto positivo assim, né? Porque em anos normais esse 1 bilhão não existiria, correto? Então, as vendas comparáveis, né, estão esperadas aí para ficar aí em um decréscimo de 1% ou um acréscimo de 1%, né? Então vai ficar ou vai cair 1 ou vai subir 1. Vai ficar aí nessa margem aí. A margem bruta, né, vai subir bem ligeiramente comparado ao ano passado, então vai ficar em linha, né? A depreciação e amortização vai ser de 1,75 bilhões, né? O lucro operacional vai ficar entre 12,8% e 13%, tá? O custo aí com juros vai ficar entre 1 e 1,1 bilhão, então é bem assim parecido com o da Home Depot, né? Vocês estão vendo que a estrutura de eles falarem assim com a gente é igual nas duas empresas. Então é muito fácil você comparar as duas empresas, tá? É só vocês olharem as duas e falar e ver o que cada uma delas estão falando. Então, aí o quanto ela vai ter, né, de juros aí vai ser de 25%, né? O income tax rate, que vai ser o juros sobre o lucro, né? E aí o lucro por ação vai ser entre 13,1 e 13,60 dólares, né? Eles estão falando que eles vão recomprar aí aproximadamente no ano 12 bilhões de dólares em ações. O ROIC, né, o retorno sobre o capital investido, vai ficar sobre 36%. É bem interessante isso daqui ele fala isso, porque ele mede que a cada 100 dólares que a Lowe's investe em alguma coisa, 36 volta de lucro. Isso aqui mostra que é uma empresa que é eficiente em alocação de capital. Tá? E eles estão esperando aqui para o ano um CAPEX de 2 bilhões de dólares, tá? Um investimento em imobilizado, em lojas, em, sei lá, armazém, caminhão, não sei o que eles têm de imobilizado, tá? Então aí vamos olhar os números. Então nós olhamos aí como é que foi, o CEO aqui deu uma engambelada aqui, né, mas ok, né? O outlook aí para o ano fiscal de 2022 parece ser positivo, em linha, no mínimo a gente pode dizer que é um resultado flat, mas provavelmente vai ser um crescimento aí bem um crescimento aí bem tímido em relação ao Home Depot, né? Então vamos olhar os números aqui rapidamente. Então a receita aí, né, foi de 23,6, no mesmo ano passado foi de 24, a gente viu que teve uma quedinha aí, né? O custo dos produtos também, né, foi de 15,6, mas foi também um crescimento, foi um decréscimo proporcional ao que teve de receita, então receitou menos, também teve que comprar menos, né? A margem aí, a gross margin que ele está falando aqui, não está em margem, aqui é o lucro bruto e aqui é a margem. Então a margem bruta aí da Lowe's é de 34%. Então, como ele falou, a margem bruta subiu um pouquinho esse trimestre, e realmente subiu, né? Saiu de 33,3% para 34% de margem bruta. Aí os custos, né? Custo com o salário lá do diretor, né? O cafezinho lá da sala de reunião também está aqui, né? Então gastou 4,3 bilhões em despesas operacionais, depreciação e amortização de 400 milhões de dólares, que dá um lucro operacional de 3,3, né? Aí entra aí, teve que pagar uns juros, né? Se você lucra, você tem que pagar uns juros, então aqui, ó, juros aqui, teve aí 240 milhões, aí pagou os juros. Aí sobrou isso daqui, aí pagou imposto. Pagou imposto, sobrou 2,3 bilhões de lucro líquido, que veio em linha com o mesmo período do ano passado. Então, mesmo receitando menos também, aqui no operacional ela já foi mais eficiente. Então, esse trimestre aqui,
a Lowe's, mesmo receitando menos, conseguiu lucrar operacionalmente mais, vocês estão vendo aqui, né? Um pouquinho a mais, e o lucro líquido veio em linha também um pouquinho a mais. Então lá no top line veio um pouquinho mais fraco. Mas se a gente foi vendo, cortou alguns custos aqui, né? Vamos tirar, vamos apagar a luz aí, vamos gastar menos, né? E aí no final das contas a conta fecha aí no mínimo no positivo aí bem tímido, né? Um crescimento bem tímido, mas é um crescimento, tá? O que mais aqui? O lucro, então, a gente viu que veio em linha, tá? Da mesma forma que o balanço patrimonial, a gente esquece agora no ano, né? Vamos aqui olhar só o fluxo de caixa. Então, aqui no caso, a Lowe's, ela gerou mais caixa do que ela reportou de lucro, né? Por quê? Porque você pega o lucro líquido, a depreciação e amortização volta, né? Porque são custos não caixas. Esse aqui também são custos de leasing, também são efeitos não caixa, volta. Receita diferida também é um efeito contábil e não efeito caixa, também volta, né? E aqui o custo, aqui ela tem 2,6 de estoque, estoque você tira, né? É um dinheiro parado, isso aqui é capital de giro, né? Então no fluxo de caixa operacional, tudo que está parado no inventório, no estoque, você é considerado assim dinheiro parado, ou seja, no caixa você exclui isso daí porque não é um dinheiro que não entrou, mas é um dinheiro que esses 2,6 bilhões é dinheiro de custo, tá? Então isso aqui ele vai colocar a margenzinha dele ainda e no final do ano ele vai vender isso daí, se conseguir vender, né? Mais provavelmente ele vai conseguir vender. Tá, e contas a pagar, então no final de tudo aí gerou 2,9 bilhões de dólares em caixa operacional. Bom, né? Excelente, né? Se a gente for ver aqui, a gente viu a Home Depot, né? A gente viu aqui é o quadro da Home Depot, um quadro no mínimo muito redondo. Home Depot é bem redondinha a empresa, tá? Agora, se a gente for ver a Lowe's, aqui no caso o código dela é a Low, se a gente for ver aqui, a gente vai ver que é uma empresa um pouquinho menos redonda nos últimos anos. Tá? A gente pode ver que a receita é menor, tá? Porque ela tem menos lojas, ela é a segunda maior loja do mundo, tá? Então a do Home Depot ela ganha por causa que ela tem muita loja, mas se a gente for ver, a margem também dela é um pouquinho mais baixa do que a Home Depot, né? A Home Depot fica em 11%, né? Que a gente vê lá, aqui fica em 9, 7, né? Nada demais também, tá? Aqui a gente pode ver que a situação financeira da Lowe é um pouquinho assim mais alavancada, né? Ela tem mais dívida, é uma empresa que o EBITDA, o lucro operacional já é um pouquinho menor, né? Em relação à dívida, né? Mas nada com o que se preocupar. Tá? Mas a Home Depot é bem mais redondinha. E da mesma forma que a Home Depot, ela gera muito caixa, o CAPEX dela em relação ao fluxo de caixa operacional é basicamente nada, 10% só, e aí sobra muita grana, né? Sobra 8 bilhões, sobra 9 bilhões, e a igualzinha, é uma empresa que também remunera o acionista de forma idêntica à Home Depot. Recompra muita ação e distribui muito dividendo com esse free cash flow aqui. Então, vocês estão vendo aí, né, que a gente pode ver. Sim, se a gente for ver, ó, falar assim, qual que é melhor? Home Depot, né? Muito mais redonda, né? Muito mais saudável, receita mais melhor, tem um guidance melhor para esse ano, né? Então, sim, Home Depot é melhor do que Lowe's, porém, a Lowe's não é ruim, é longe de ser ruim. É que a Home Depot é muito boa, né? A Lowe's ela é muito boa, só que num patamar um pouquinho abaixo, e é também porque a Lowe's ela tem um perfil mais de crescimento. Ela tá abrindo mais loja, ou seja, ela tende a se endividar um pouquinho mais, tá? A Home Depot já passou por isso daqui que a Lowe's está passando. Tá? Então a Lowe's ela tem um pouquinho mais de dívida porque ela está abrindo mais loja, ela precisa investir mais, mas na situação aqui de remuneração do acionista também é idêntica ao Home Depot. Remunera muito o acionista, recompensação, dividendo de qualidade também, então tá longe. Tem muita coisa pior, tá? Muita coisa pior, tá? Do que a Lowe's, muita. Então o que a gente pode ver aqui? A Lowe's sim, ela tá passando só por um momento, um obstáculo, como qualquer outra empresa já passou na vida, mas ela continua sendo excelente, tá? Home Depot, excelente, melhor ainda. Beleza? Então, já vimos aí, comparamos as duas empresas aí, e agora vamos falar sobre John Deere, né? É a maior empresa aí, a maior fabricante de equipamentos pesados aí, faz trator, faz escavadeira, faz tudo que são. Essa aqui é considerada as Ferraris, né, do agronegócio, né? Então, ter um trator John Deere é o sonho de qualquer fazendeiro no mundo, tá? Então, são aqueles tratores que já são
eles são programáveis, né? Eles fazem a colheita, eles plantam, tudo isso aí de forma autônoma, tá? Não precisa ter ninguém guiando o trator. Então, isso daí corta custo, né? Gera eficiência na operação. E vamos aí ver como é que tá o segundo trimestre aí da John Deere, né? Uma empresa aí de excelente qualidade também. Vamos ver como é que tá a John Deere nesse segundo trimestre, tá? Então, como a gente pode ver aqui nessa apresentação, as receitas subiram 11%, né? Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, atingiram 13,3 bilhões de dólares, né? Aí aqui é só da parte de equipamentos e operação. Por quê? Porque a John Deere, ela também tem a parte financeira. Que é o quê? O cara vai querer comprar um trator custa milhões de dólares, tá? Um trator mais top, né? Da John Deere. Então o cara tem que financiar. Ele não precisa ir no banco. A John Deere ela tem uma financeira, né? Uma empresa que faz esse tipo de serviço para o cliente. Então, se você tirar, aqui tá tudo, tá o financeiro e tá o equipamento, tudo. Agora, só com os equipamentos, né? A receita subiu 9%, então ela vendeu de trator, equipamento, tudo, 12 bilhões de dólares, um crescimento aí de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido subiu 17%, né? Atingiu aí mais de 2 bilhões de dólares, em comparação no trimestre passado foi de 1,8. E o lucro por ação ficou com 6,81 dólares, né? Um crescimento aí de 20% por ação. Então, provavelmente é uma empresa que está recomprando ações, né? Se o seu lucro cresceu 17%, mas o seu lucro por ação subiu mais, quer dizer que tem menos ações em circulação, certo? Tem menos ações, então só tem uma forma de ter menos ações em circulação no mundo de uma empresa. É a própria empresa recomprar as ações. Então, a gente já pode ver aqui, se você já souber pegar esse gatilho aqui, é uma empresa que recomprou ações bem forte nesse trimestre, tá? É certeza. Aqui mais aqui, então ele está falando aqui, né? Como é que tá aqui? Aí aqui no caso, ele já começa a segmentar as divisões, as receitas. Porque, como a gente falou, é uma empresa que tem equipamentos pesados para vários segmentos, tá? Então aqui, esse Production e Precision são os grandes tratores, né? Que os caras vão usar lá na fazenda, os caras vão regar a plantação, vai jogar pesticida, vai colher, vai plantar. Tá, então esse aqui é o top da John Deere, são os grandes, é onde é o principal segmento dela, é desses tratores mais pesados, tá? Então ela vendeu aí desses equipamentos maiores 5 bilhões, tá? Um aumento aí de 13% em relação ao ano passado, tá? E aqui é o lucro operacional, né? Então a gente pode ver que no trimestre passado, o lucro operacional desse segmento aqui foi de 1 bi. Só que nesse trimestre foi de 1 bi e 57 milhões de dólares, né? Então, o que aconteceu, né? Para chegar daqui para cá, vendeu mais, né? A receita vendeu mais, então, ó, vendeu um pouquinho mais. O preço, ele conseguiu repassar preço, então o trator agora está mais caro. Ganhou um pouquinho de dinheiro com moeda, com câmbio, né? Porque a John Deere, ela tá no mundo inteiro. Tá? Ela vende no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, Canadá, então ela ganha dinheiro, como o dólar tá muito forte em relação a algumas outras moedas, ela ganhou um pouquinho no câmbio, né? Ganhou um pouquinho aqui também com warranty, que é o que? A garantia. Ela está vendendo mais os tratores com mais garantia, então ela está conseguindo repassar também nesse serviço. Aí também, aí você começa, aqui são os ganhos, né? E aqui você tem os custos, né? Então, o custo para produzir o trator lá foi de 627 milhões de dólares, né? O custo só com despesa administrativa foi de 60 milhões. Esse special items não sei o que é, mas é um custo relevante para a empresa, 46 milhões. E outros custos, e aí você chega no lucro operacional de 1 bi. Então, aqui são os ganhos e aqui são os descontos para chegar nesse lucro operacional só desse segmento aqui. Agora a gente vai ver esse Small AG and Turf é o que? Small AG são os tratores um pouquinho menores, tá? Então tem os grandes tratores da John Deere, mas também tem os tratores menores que também fazem as mesmas coisas. Faz plantação, rega, são autônomos também, só que são de um tamanho menor. E esse turf aqui são equipamentos mais para, sabe, campo de golfe, sabe aquele cortador de grama que o carinha senta lá em cima, que o cara tem na casinha dele, ou o cara vai cortar a grama do estádio de futebol, aquele que o cara senta em cima o carrinho. São esses equipamentos um pouquinho menores, tá? Então, desse segmento aqui, a John Deere, ela subiu 5%, vendeu 3,5 bilhões de dólares nesse trimestre, e o que a gente pode ver? O lucro operacional
nesse segmento, em 2021, foi de 650 milhões. Nesse trimestre já caiu para 520. Por quê? Provavelmente vendeu um pouquinho assim, ela não conseguiu ganhar no volume. Então, o volume já foi impactado por 40 milhões, ou seja, na receita, o custo provavelmente apertou. Né? Então, mesmo ela vendendo menos, ela conseguiu repassar um pouquinho de grana, mas o custo para você produzir foi maior. Você tá vendo que o custo para você produzir esses equipamentos aqui é maior do que essa soma aqui, do preço. Então ela não conseguiu, mesmo repassando o preço, o custo foi maior ainda, né? Então, as peças para você produzir isso daqui também é um segmento que tem margens menores, né? O filé da John Deere é isso daqui, tá? Aí esse segmento também ela tem, mas a gente pode ver que ela é bem menor, né? E ela não consegue assim repassar preço para cobrir os custos, ou seja, ela teve que aguentar um pouquinho aí a inflação, né? E teve aí um lucro operacional aí de $500 milhão só nesse segmento aqui, beleza? A outra parte aqui, aí ele começa aqui esse AG Turf, ele fala, né, que ele tá falando, né, que o outlook para 2022 só nesse segmento aqui é um crescimento aí de 20% nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte, né? Aqui o large, né? Então, para esse segmento aqui, que são os larges, que são os grandes tratores, ela tá falando que vai subir uns 20%, tá? Só que aí, nos equipamentos mais, assim, menores, que é o que a gente viu aqui, ela tá falando que não vai crescer tanto, ela falou que vai ficar flat, não vai vender muito, assim, ela vai continuar vendendo o que ela tá vendendo, né? O crescimento vai vir do core dela, que são os grandes tratores. Na Europa, vai subir 5% aí no geral, na América do Sul, tratores e tudo aí que a gente falou até agora vai subir uns 10%, e na Ásia vai cair, mas ela não fala quanto, mas ela vai cair um pouquinho, né? Sutilmente vai cair na Ásia, tá? O que mais aqui? Aqui ela já está falando o guidance da produção dos grandes tratores, né? Então as vendas vão aí crescer, o forecast para o ano fiscal de 2022 vai crescer aí de 25% a 30%, né? Bem forte. A margem operacional vai para uns 22%. Se conseguir entregar isso, bem interessante essa margem operacional, tá? Para quem vende um trator, pô, é bem para vocês verem o poder da John Deere, né? De repassar preço, né? Aí aqui nessa parte aqui dos equipamentos um pouquinho menores, a C600 também ela tá falando que vai crescer, mas vai crescer um pouquinho menos, né? Vai crescer uns 15%. E como a gente já previa, né? A margem operacional é menor, tá? Ela vai ser até menor do que no ano passado. Ou seja, o custo, como a gente viu lá para produzir esses equipamentos aqui, é maior, ela não consegue repassar o preço nesse segmento aqui, ou seja, ela vai aguentar as despesas, ela vai absorver os custos, ou seja, a margem operacional vai ficar um pouquinho mais baixa do que no ano passado. Nada assim muito ruim, ok, isso aqui é flat, tá? De 17 para 16,5 é nada, 0,5%, tá? E aqui ela também tem outro segmento, tá? Como a gente viu, ela não vende só trator, ela vende máquina pesada, para construção, ou seja, trator, escavadeira, guindaste, tudo que tem na construção civil, a John Deere também faz. E aqui na parte de forestry, é a parte aqui de lumber, né, para você aquelas florestas lá de eucalipto para você cortar a lenha, né, para fazer madeira para casa, ela também tem equipamento para isso daí, né? Então a receita para esse segmento aqui cresceu no trimestre aí, cresceu 9%. Tá, vamos ver aqui, ó, o lucro operacional, aqui já é mais, aqui é um segmento mais interessante, né? Porque no segundo trimestre de 2021 teve um lucro operacional de 490 milhões de dólares, né? Só que nesse trimestre já subiu quase 100% o negócio aqui, né? Vamos ver o que aconteceu, ou seja, mesmo aqui o preço ela repassou, então ela conseguiu repassar preço nesse segmento aqui, porque construção lá nos Estados Unidos está bombando muito, infraestrutura, todo mundo construindo casa, ou seja, tá querendo construir, paga mais e ela pode fazer isso porque a marca, a confiabilidade dos clientes fala, John Deere é bom, eu vou querer um equipamento bom. Então ela conseguiu repassar no preço, ganhou um pouquinho no câmbio, ganhou um pouquinho aqui vendendo mais garantia. Vocês estão vendo que o produto, para construir os produtos, as máquinas, foi de 237 milhões, mas ela conseguiu repassar em preço 300 milhões, então ela conseguiu aqui, ela ganhou no preço para conseguir contribuir para esse lucro operacional. Aí as despesas aqui são bem baixas, né? 15 milhões só desse segmento aqui. Nesses special items, eu acho que são
são alguns acessórios, não sei se eu estou me enganado, são outros produtos que você pode vender para complementar, sei lá, um acessório diferente para sua escavadeira, né? Você vendeu mais, outros, e é por esse motivo que ela teve um lucro operacional quase de 100% maior em relação ao ano passado. O outlook para esse segmento aqui, na América do Norte, crescente, como a gente viu, tá bombando construção, né, lá nos Estados Unidos. Na parte aqui, os equipamentos menores também estão subindo 5%. O Global Forest, que são o quê? São os equipamentos para você cortar madeira, né? Vai subir 5% no mundo inteiro. E aqui na Road Building, que são o quê? É equipamento para asfaltar, sabe aquelas prensas lá para você? Ela também faz. Tudo que está relacionado à infraestrutura e construção civil, a John Deere faz, ou seja, como o mundo está investindo muito em infra, né? Então a John Deere se beneficia disso, então ela também vai vender muito maquinário para infraestrutura, basicamente de estradas, asfaltar a estrada, tá? O que mais aqui? Aqui o Outlook, aí ela fala que vai crescer uns 10% na parte de construção, a margem operacional vai ficar entre 15,5% e 16,5%, né? Então ela vai conseguir repassar preço, que é o que a gente viu, ela vai continuar fazendo o que ela fez esse trimestre, né? O que mais aqui? E aqui é a parte de financeiro dela, que é a parte dos os empréstimos, né, o financiamento dos tratores são muito caros, como eu falei, né, então não tem como o fazendeiro ou o cara da construção bancar isso daí à vista, ou seja, paga aí uns juros e ela ganha com juros, né, então eu te empresto uma grana e você me paga juros um pouquinho menor do que um bancão iria te oferecer, porque tá tudo em casa aqui. Então, aí o trimestral aí ficou bem flat, né, ela ganhou 208 milhões contra 222, um pouquinho menos, porém, ela vai também ficar nisso daí, né, ela ganhou 880 milhões, tá? De lucro com juros, sei lá, do financiamento basicamente no ano passado, e ela vai ficar em 870. Vai ganhar a mesma coisa, né? Não vai conseguir muito porque também não é o core da operação, né? Ela tem que ganhar aqui, ó, tem que ganhar com o trator, tá? Agora com juros aí de financiamento é só um serviço a mais, né? Que complementa bem aí quase 1 bilhão nos lucros, né? E aí o John Deere aqui, o consolidado de tudo aí, né? Então o forecast aí para 2022, ela tá falando que vai ficar entre 7 bilhões ou 7,4 bilhões. Isso aqui é o lucro, ela já tá falando o lucro, tá? Aqui o tax rate, ela tá falando que é basicamente na parte de equipamento, né? A operação de equipamentos vai ficar entre 22 a 24% na taxa aqui, na taxa de juros, né? E o lucro operacional, o cash flow, no caso aqui, né, vai ficar entre 5,6 e 6 bilhões de dólares, né? Bem interessante. Aí aqui acabamos, né? Aqui ela tá falando aqui algumas coisinhas, né? Que a gente pode ver nos números depois. Falando em números, aqui ela fala, né? Os tratores que ela vende, né? Ela tá falando que a John Deere, aqui é uma comparação com os outros concorrentes, né? E ela fala aqui como é que tá as vendas aqui, ó. Aqui ela tá em linha com os concorrentes, tá flat, tá vendendo mais, né? Esse trator aqui, né? Aos outros tipos de equipamentos que ela vende, tá? Que mais aqui? Aqui acabou, né? Não tem mais o que ver. Vamos olhar aqui os números rapidamente. Então aqui o CEO tá falando, né? Então aí os lucros no trimestre subiram 17%, as receitas subiram 9%, isso daqui mostra que escala, né? A receita subiu 9%, o seu lucro subiu 17%, excelente, né? Também por quê? Porque a condição macro, né, tá muito aquecido, né? Então, muito robusto, tá muito propício para a John Deere esse cenário de macroeconomia, né? Todo mundo reformando casa, infraestrutura bombando, né? Como a gente viu, o lucro está previsto para ficar entre 7 e 7,4 bilhões, tá? E aqui ele está falando, né? Um pouquinho que a gente viu, né? Do texto, né? O Outlook a gente também já viu, né? E aqui são os números que a gente já viu lá naquela apresentação, nada que a gente já não tenha visto, né? Isso aqui a gente viu lá naquela apresentação, isso aqui também viu, então acho que aqui não tem muito mais o que ver, né? Só para a gente ter uma noção do histórico da John Deere, aqui no caso, John Deere, né? Para ver como é que tá as receitas, a evolução das receitas da John Deere. Qual que é o código da John Deere? Ah, é DE. John Deere aqui. Para a gente ver a receita da John Deere, então a gente pode ver, né, a receita crescente muito, né, lindo, né, um crescimento bem
bem assim, gradual, mas constante, né? Cresce, cresce, cresce pra caramba, né? Lucro operacional também crescendo. No último ano foi o recorde de lucro operacional, né? Que mais aqui? O lucro líquido também no ano passado foi o maior da história, 5,9 bilhões de dólares, né? A margem, 14%, também está excelente, né? Ela é uma empresa endividada, tá? Em relação, é uma empresa que tem muita dívida, tá? A gente pode ver que ela veio reduzindo aqui do ano passado, mas tem que ver no ano fiscal fechado, tem que dar uma olhada no balanço patrimonial dela para ver se essa dívida aqui não, porque disparou daqui para cá, vocês estão vendo? Saiu de 35, né, para uns 40, tá? E provavelmente tem coisa de leasing operacional aqui. Por quê? Porque a John Deere é como se fosse uma concessionária de carro. Ela tem muita concessionária no mundo todo. E essas concessionárias não são dela, ela aluga os espaços, né? Então tem que ver se e bate muito quando entrou essa norma contábil nova de colocar leasing como obrigação, como dívida, né? Então, quem estiver olhando aí John Deere, dá uma olhada no balanço patrimonial, né, no 10K lá, dá uma olhada aí no 10K depois para ver se tem muita leasing operacional. Se tiver leasing operacional, desconsidera isso da dívida e refaz o cálculo, vê quanto que é o EBITDA e tira o leasing operacional e vê quanto é que fica só de dívida. Aí vocês vão ter, provavelmente tem leasing operacional aqui no meio, não é tudo isso daqui de dívida, beleza? Então vimos aí, né, John Deere, vimos aí três excelentes empresas aí, pessoal, Walmart, Home Depot, Lowe's, Home Depot, números mais redondinhos, né, Lowe's um pouco menor, mas excelente também, e John Deere, né, continua aí entregando as Ferraris aí do mundo agro, aí tenho certeza que é o sonho de muita galera aí, eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ter um John Deere, tá? E ficamos por aqui então. Então tivemos aí uma semana de dura para o mercado de varejo, né? A inflação pegou sim, muita sardinhada aqui com Warren Buffett e também teve resultado bom, né? Como eu acabei de trazer para vocês, mesmo com efeitos macros, né? Dependendo da empresa, ela passa muito bem, tá? Não sentiu quase nada essas três empresas aí, beleza? Então ficamos por aqui, pessoal. Um abraço e falou!